Hoje, análise de Brasil versus Argentina. A partida terminou em 4-1. Um gol de Matheus Cunha pelo Brasil. E na Argentina teve um gol de Juliano Simeone, Alex McAllister, Enzo Fernandes e Julián Álvarez. Basicamente era uma partida que eu não esperava nada de muito positivo. Quem tá aqui no canal já sabe minha visão sobre Dorival Júnior. Sabe que eu não espero nada demais da seleção. Só que, mesmo não esperando nada, foi ainda abaixo da minha expectativa. A gente simplesmente foi destruído em campo. A partida ficou barata. Muito barata. E durante o vídeo vocês vão entender exatamente por que ela ficou tão barata. Vou conversar sobre jogadores, falar o que eu achei de cada atuação de cada um. Vamos conversar sobre alguns padrões táticos aqui que pra mim foram bizarros. E é isso. Pra quem caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. A partida começou de uma maneira já bem problemática, né? A gente toma um gol ali muito cedo. Um gol que eu vi muita gente culpando 100% a marcação. E eu acho que não foi só dela, ok? Eu acho que também há um erro ali de Bento. O jeito que ele sai, né? Ele saiu muito afobado. Inclusive, é um lance que eu quero que vocês prestem atenção que Julián Álvarez não tinha como chutar realmente de verdade, né? Ele empurra a bola com a sola do pé pra baixo e passa por debaixo da perna de Bento. Um goleiro melhor não teria tomado aquele gol. Então eu coloquei a culpa também em Bento, ok? Eu acho que a zaga falhou miseravelmente e Bento também naquele primeiro lance. E isso foi um resumo do jogo inteiro. O jogo inteiro foi essa palhaçada aqui, onde todo mundo falhava num conjunto geral, todo mundo tava meio perdido em campo. A construção do jogo não existia do lado do Brasil, né? A gente não conseguia construir realmente algo, era destruído muito fácil, a gente foi completamente dominado. Então a Argentina fazia o que queria dentro do ataque, os jogadores eram extremamente permissivos e deixavam basicamente a Argentina construir do jeito que eles queriam, e a gente ia cada vez indo pra trás, até a gente tomar um gol. E esse foi o resumo do jogo. O sistema de marcação de Dorival hoje, ele falhou muito e os jogadores individualmente falharam mais ainda. Então foi uma mistura das duas coisas. Hoje a seleção não conseguiu individualmente compensar a falta de tático e a falta de um treinador realmente de qualidade. Então a gente acaba apanhando feio. A Argentina tá setada como um 4-1-3-2, que parecia mais um 4-1-4-1 ou 4-5-1, às vezes, né? Eram alguns designs que você via. Às vezes parecia um 4-4-2 losango também, em alguns determinados momentos. Então houve diversas variações táticas na Argentina para encarar o jogo, né? No começo do segundo tempo a gente vê que o Brasil começa a ter algum volume ali e eles começam a se ajeitar ali para tentar lidar com o volume. Então você vê essas variações táticas. Em teoria, Enzo Fernandes foi um segundo atacante, só que eu diria que ele jogou mais no meio de campo, né? Quem prestou atenção no jogo viu que ele tava jogando no meio de campo. Eles basicamente criavam dinâmicas e movimentações para coordenar a nossa linha, as nossas linhas, fazer com que as nossas linhas fossem atrás deles, criavam um espaço para que alguém infiltrasse dentro da área para poder fazer o gol. Assim nasce o gol de Alex McAllister, por exemplo. A ideia deles é muito boa. O Brasil foi para campo com 4-2-3-1 e basicamente foi o design que a gente viu em campo. Inclusive era um design quase que forçado. Esse design só se quebrava quando um jogador individualmente ia atrás da bola, né? Basicamente o jogador que estava mais próximo à bola, ele corria atrás da bola para tentar recuperar ela. E aí a gente tinha aquela quebra da formação. E aí parecia um design de 4-4-2 ou um design um pouco diferente, mas foi basicamente isso. Imperou um 4-2-3-1 que não funcionava e a gente era completamente dominado por Scaloni. Inclusive, eu vi um trecho de uma pessoa falando de Scaloni, falando muito mal dele, cara, falando como se ele fosse um treinador comum, sendo que o cara é praticamente um gênio, tá ligado? Tipo, é bizarro. O maluco começou a carreira dele ganhando a Copa do Mundo, depois ganhou a Copa América, tá com a pontuação absurda, simplesmente uma das mais altas entre todos os treinadores, treinando uma seleção que nem sempre tem os melhores jogadores, cara. Assim, a geração da Argentina, ela é boa, ela tem muito jogador bom, de extrema qualidade, mas não é a melhor geração de futebol, não tem os melhores jogadores, cara. Os melhores jogadores estão em outras seleções também. Tirando a figura de Lionel Messi, que nem estava presente nesse jogo, a gente não tem uma Argentina tão poderosa assim em questão de geração. Apesar de ter grandes jogadores, lembrando que eu não estou falando mal da geração da Argentina, tô falando que existe outras gerações que têm melhores jogadores e mesmo assim eles não tiram os resultados da Argentina, porque eles têm um treinador excelente. Scaloni fez um trabalho excepcional. E cara, parecia que ele tava duelando com a criança, tá ligado? Parte tática do jogo, pelo que eu notei, foi completamente dominada. Assim, ele simplesmente forçava a gente a se movimentar do jeito que ele queria. É como se, por exemplo, no xadrez, ele tivesse movimentando as nossas peças. É como se isso estivesse acontecendo. Como se ele pegasse, movesse a peça dele, aí você via pra sua vez pra mover a sua, e ele pegasse e ele movimentasse as suas peças. Era isso que tava acontecendo. Então a Argentina conseguia atrair a gente pro campo deles, ou até mesmo movimentar as nossas peças a ponto de quebrar a nossa linha de marcação, ou quebrar o design tático que a gente tinha com muita facilidade. Tipo, ele não precisava se dedicar a isso. Isso ficou muito claro quem prestou atenção nas linhas, cara. Eles basicamente brincavam com as nossas linhas. Cara, eu acompanho futebol europeu há muito tempo, eu conheço treinadores de altíssimo nível, muito fora da curva, eu acompanho eles, inclusive acompanhei outras seleções durante essa data FIFA, e eu não vi nada desse tipo, nada tão desequilibrado, ao ponto de um treinador simplesmente dominar o outro taticamente de maneira tão absurda.
absurda. Assim, eu não vi nenhuma seleção ficar desse jeito. Quando eu vi o jogo da Alemanha contra a Itália, por exemplo, Julian Nagelsmann, teve tempos ali que Nagelsmann dominou o adversário, mas o adversário não caía na ideia dele, não ficava preso a ela. Ele não era tipo, pô, vou fazer exatamente o que o cara quer. Não, ele tentava fazer a parte dele, só não conseguia, e ele acabava ficando pra trás, e acabava tomando ataque. E aí depois ele conseguia envolver ali em algum momento, fazer alguma mudança tática pra realmente conseguir atacar. E aí você via que o segundo tempo, por exemplo, da Itália no segundo jogo foi muito melhor. E cara, no Brasil não foi isso que aconteceu. A gente simplesmente foi completamente dominado. Foi patético o jogo, foi realmente patético, vergonhoso. Mano, que jogo absurdo, cara. Completamente absurdo. Simplesmente não teve partida. Os jogadores da Argentina pareciam craques e a gente parecia um bocado de bagre. O que não é o caso. Isso é uma coisa importante de salientar. Não é o caso. Em teoria, o Brasil tem mais talentos que a Argentina. Em números, assim. Em números. Jogadores melhores, assim. A gente tem mais. Só que os caras têm um técnico muito melhor. E aí o técnico começa a fazer diferença. Aí você vê o que eu falo aqui de crítica, né? Eu falei, por exemplo, que Dorival Júnior não é um técnico que sairia bem na Europa. Muita gente ficou pistola. Nossa, você tá desmerecendo o Brasileirão. Mas, cara, é um fato. Ele só joga e ganha coisas porque ele tá aqui, mano. Se ele tivesse lá fora, esse cara ia tomar um pau, mano. Não tem como esses padrões aqui funcionar lá fora, cara. Isso aqui é patético. A gente não tinha jogo, cara. Tipo assim, não tinha construção. A gente não conseguia construir. Basicamente, a estratégia do cara tirou toda a nossa construção de jogo, cara. Tudo que acontecia no jogo era uma bola longa enfiada ali. Aí você, por exemplo, via Joelinton tentando toda hora essas bolas longas e ele acabava errando a maioria delas. Não tem bons treinadores, cara. Os treinadores brasileiros são horríveis. Cara, não dá pra aceitar um negócio desse, velho. Não dá. E aí tem gente que pede técnico europeu na seleção. Cara, você vai dizer que os caras estão errados? Olha o que foi hoje, cara. A gente tá muito abaixo dos caras, velho. E a Argentina tem ótimos técnicos. Tipo, tem vários técnicos argentinos bons por aí espalhados. Então, é difícil, cara. Que vem a nova geração de técnicos que vai vir, né? Thiago Silva, por exemplo, que se torna técnico. Pode ser que seja uma boa opção. Dentro de jogo, ele já era um cara que sabia instruir, coordenar as pessoas de uma maneira muito boa. Sempre que ele tava em campo, as coisas eram diferentes, né? E talvez hoje faltou esse líder em campo, né? Talvez a figura que fosse esse líder e que fizesse diferença pra esse jogo é Casemiro. Mas ele não foi convocado. Ele poderia organizar a marcação, ele poderia organizar o meio de campo e ele poderia criar lances que normalmente ele cria em meio a não ter espaço nenhum. E ele faz isso no Manchester United, mas ele não tava em campo, né? Ele não foi convocado. Ele não presta, né? Mas a gente tem ótimos jogadores, né? Eles fizeram um excelente papel, os convocados. E, cara, terrível, assim. Atuação terrível. E aí, depois disso tudo, você vai ver as redes sociais. Tem muita gente xingando vários jogadores. Principalmente Vinícius Júnior, né? Ele é o culpado de tudo. Sendo que a bola mal chegava nele com qualidade, né? Ele criou alguns lances até interessantes, mas não chegava com qualidade pra você dizer que a culpa é dele. A bola não chegava. Não chegava. Inclusive, o ataque é o mais isento daqui. Eu não vou nem comentar muito sobre o ataque. Pra ser bastante sincero, porque a bola não chegava. A gente não conseguia construir um lance que fizesse sentido. Por quê? Quando a bola chegava nos nossos atacantes, tinha um monte de marcador em cima. E não tinha ninguém, não tinha linha de passe, não tinha como completar o lance, entendeu? E muita gente não presta atenção nesse detalhe. Só que eu presto e eu sei que eles não têm o que fazer, cara. É uma situação assim que não vai rolar. No Barcelona, Rafinha aparece na cara do gol toda hora, mano. Ele vai aparecer porque o sistema lá é muito bem pensado, o Hans Flick é muito inteligente, a bola vai parar na cara do gol. Só que aqui, cara, não vai acontecer. Não aconteceu e a gente tá muito mal, velho. Então é difícil de falar, cara. E depois desses grandes jogadores, vem quem? Quem é o grande culpado? A Premier League. De novo esse discurso sem sentido. Ele continua sendo repetido por jornalista, por pessoas influentes. E, cara, ele hoje bateu um nível de sem sentido tão absurdo que eu quero que vocês prestem atenção num detalhe muito importante. Eu quero só que vocês prestem atenção. Só teve um gol nesse jogo, um único gol, que não foi de um jogador da Premier League, que foi de Juliano Simeone. Ah, você vai dizer, Julian Álvares não é da Premier League. Ele não é hoje, mas ele era. E ele era um ótimo jogador lá. Então, porque ele poderia estar jogando lá até hoje. Ele que quis sair. Então, os 4 gols que a gente vê no jogo vieram de jogadores da Premier League. Mas o problema é a Premier League. Eu não entendo de onde é que parte esse papo, velho. Assim, com toda a sinceridade do mundo, eu não sei de onde é que surgiu essa galera. Mas eles estão inventando um papo que não faz sentido. E aí tu vai ver os outros jogos também, vários gols saíram de jogadores da Premier League. Hoje a gente foi dominado por Enzo Fernandes da Premier League. Enzo Fernandes foi uma das melhores partidas que ele já fez pela Argentina. Ele destruiu a gente em campo. Um monte de jogada que ele criou. Cara, ele foi incrível. Ele foi incrível. Ele é um dos melhores jogadores da Premier League. E eu acho muito engraçada essa narrativa, porque ela é uma narrativa. E ela é bizarra, porque você vê que eles não cobram os jogadores na mesma medida. Os jogadores que jogam na Europa, o jogador da Premier League, ele é muito mais cobrado que o jogador que joga no Brasileirão, cara. Eles não falam nada de quem joga no Brasileirão. Tipo assim, eu vejo o quão passadores de pano eles são, velho. É bizarro, cara, mas é uma realidade, cara. E eu acho nojento esse papo. Nojento, cara, nojento. Não faz nenhum sentido. Então, basicamente, resumindo, os culpados são pessoas que não têm culpa, né? No final das contas, são os jogadores que estão tendo suas primeiras oportunidades, como é o caso, por exemplo, de Murilo, né? Foi muito mal no jogo, tendo uma primeira oportunidade. Acontece. E agora eu vou falar de quem jogou mal, quem jogou bem, mas antes eu vou pedir pra você que, se você estiver gostando desse vídeo, não esqueça de deixar o like. Outra coisa muito importante
bastante hypar o vídeo, né? Tem essa opção nova, se tiver no smartphone aí, na parte de baixo, na aba de comentários, tem a opção de hype, ajuda bastante o canal. E, cara, se você quiser ter um contato maior comigo e ver coisas que eu comento ali diariamente, tem lá no Twitter, inclusive eu comentei o jogo quando ele tava acontecendo, eu fiquei muito bravo aí com um jogador específico que eu vou começar falando agora. Bom, falando de quem jogou mal e quem jogou bem, vou começar por quem jogou mal no Brasil, em primeiro lugar. E, cara, em primeiro lugar, e pra mim um dos piores do jogo, o goleiro Bento. Ele foi muito mal. O terceiro gol foi patético, ele parecia Robert Sanchez do Chelsea, ridículo o jeito que ele saiu do gol. No primeiro gol, pra mim ele saiu errado também, ele foi muito apressado em cima do lance. O Julian Álvares não tinha muito ângulo de chute, então não tinha porque ele tá com tanta pressa, ele tomou a bola debaixo das pernas. E os outros gols ali, talvez fosse mais difícil de evitar, mas talvez um goleiro melhor, um Courtois da vida, teria pegado, com certeza. Talvez Alisson teria pegado alguns daqueles lances, teria prestado atenção onde o cara ia chutar e teria previsto o chute antes dele acontecer. Bento demonstrou um nível muito abaixo, não devia estar na seleção brasileira, talvez em seleção nenhuma, pra ser bastante sincero. Eu realmente me decepcionei muito com o Bento quando ele foi para a Arábia Saudita e, cara, eu avisei muito que não era pra convocar esse cara. Eu sei que quando tu vai pra esse tipo de liga, você desce muito nível. Eu já vi muito jogador assim, cara. O cara às vezes começa voando na liga, aí vai se acostumando com o nível, vai descendo, vai descendo, vai descendo, chegando a um ponto que não dá mais pra jogar, cara. Um dos motivos porque não se convocava Oscar quando ele tava na China, né? A não ser se a gente tivesse precisando muito. Mas como o ritmo lá é muito abaixo, não vale a pena. Agora que ele voltou ao Brasileirão, talvez dê pra convocar. Mas, cara, não valia a pena, velho. Então trouxeram um goleiro que não presta. E a linha de marcação inteira foi muito mal. Tanto que o melhor jogador da nossa linha de marcação foi Marquinhos. E não é um bom sinal, porque ele não tava jogando bem. Então todo mundo falhou, cara. Assim, eu não tenho o que falar, cara. Assim, eu vou isolar aqui nos jogadores do Brasileirão agora. Guilherme Arana e Wesley. Mano, os dois jogaram muito mal, mas, tipo assim, o Wesley foi até melhor que o Guilherme Arana. Guilherme Arana tava de sacanagem, cara. Tem duelos que ele fez ali com os atacantes que é patético, assim, é bizarro o quão esse cara não sabe marcar. Um dos jogadores que eu mais critiquei aqui no canal, eu falei muito mal de Guilherme Arana. E não é à toa, cara. Eu sei que ele tem boas qualidades ofensivas. E o grande problema é exatamente esse. Porque a galera coloca as qualidades ofensivas do jogador como se fosse o nossa, mágico, nossa, que incrível. E você precisa de um cara que saiba marcar também, que se posicione bem. E ele não fez isso hoje, cara. Ele foi um dos elos mais frágeis da zaga. E aí você tem um Murilo completamente perdido ali, totalmente mal posicionado. Aí quando o Murilo saiu, eu pensei, vai melhorar. A gente agora vai ter alguém no banco que vai ajudar muito. Léo Ortiz. Vou resumir aqui Léo Ortiz pra você, rapaziada. Quando eu falei dele aqui no canal, eu tirei ele da seleção, da minha própria seleção. Muito torcedor do Flamengo veio me xingar, falar que eu não presto, né? E se você assistiu a partida de Léo Ortiz ontem, você pensa que ele não presta, ok? Foi a resposta clara dele ali, que ele não presta. Porque foi bizarro o que ele fez ontem em campo, cara. Assim, ele entrou já quase entregando um gol pra Julian Álvares. Aí depois ele fez um monte de cagada, cara. Eu não vou nem ficar resumindo aqui, um monte de passe errado, posicionamento bizarro, completamente perdido, velho. E aí a pessoa vai falar, não, mas ele entrou no momento errado, por isso, cara, cala a boca, mano. O Murilo tava jogando mal, ele entrou e jogou ainda pior, velho. Que isso, cara? Que porra é essa, mano? Não era esse cara que era bom, mano? Não veio um bocado de gente me xingar pra falar que o Léo Ortiz era bom pra caramba? Cadê o jogador, velho? Eu queria um cara em campo, mano. Como é que o nosso melhor jogador da zaga é Marquinhos, cara? Não dá, mano. Não dá, velho. Não dá. Isso é inaceitável, cara. Assim, com toda a sinceridade. Aí a gente vai pro meio de campo. Não vou ocupar muitos meias aqui, cara, porque não tinha linha de passe. A gente tava tão perdido taticamente que não tinha. Então não vou isolar em nenhum meia, cara. Não vou isolar em nenhum. Mas todo mundo jogou mal no meio de campo. Todos eles. E talvez a culpa seja do treinador. Mas assim, é menos problemático que a zaga. Porque a zaga, ela falhou muito. Só que o meio de campo, cara, assim, os caras estavam perdidos, não sabiam o que fazer com a bola, velho. Todos os que entraram no segundo tempo, todo mundo tava perdido, todos. Aí agora no ataque, cara, eu senti que a partida de Rodrigo foi terrível. É o único do ataque aqui que eu isolo pra falar alguma coisa. De resto eu não vou falar de mais ninguém, e aqui eu falo de quem jogou bem no Brasil. Sim, teve um jogador que jogou bem, Matheus Cunha. O gol de Matheus Cunha é basicamente porque ele joga na Premier League. Ele tá tão acostumado a fazer pressão alta ali na Premier League, daquele jeito que ele fez, que ele roubou uma bola de Romero ali, fez um excelente papel e fez o gol, né? Grande jogada ali de Matheus Cunha. Fez um gol ali, lembrando que é as primeiras partidas que ele tá sendo priorizado. Foi colocado em uma posição que eu particularmente não gosto, né? Eu acho a posição dele bem esquisita. Assim como a de todo mundo. Se você olhar, por exemplo, o mapa de calor, não dá pra saber que formação é essa. Aí agora a gente vai pra Argentina, cara. Agora eu vou falar de quem jogou bem na Argentina. Rodrigo De Paul, Alex McAllister, Julian Álvares, Enzo Fernandes e Thiago Almada. Esses são jogadores que eu isolo aqui, digo que jogaram muito bem a partida. Dou a prioridade maior pra Enzo Fernandes, pra mim ele foi MVP em campo. Gol, assistência, destruiu a gente fisicamente, marcando, criando. Ele foi o melhor em campo. Ele simplesmente era o jogador superior em campo, substituiu o Messi, né, basicamente. Ele foi a figura principal ali, sem Messi em campo, pra definir o jogo. Parabéns a ele, cara, é um jogador, assim, que tem melhorado muito ofensivamente, eu tenho falado disso aqui no canal, porque eu acompanho o Chelsea. Enfim, agora quem jogou mal, cara, não gostei das partidas de Romero, Tagliafico e nem de Emiliano Martinez, cara, acho que todos eles foram muito mal. Se a gente tivesse atacado um pouquinho melhor, a gente teria feito gols na Argentina, provavelmente teria saído. De resto, eu não critico tanto os jogadores, ok? Eu acho que todo mundo fez seu papel.
papel ali. Eu acho que eles cometeram alguns erros ali que normalmente eles não cometem, cara. Assim, eu acho que faltou um pouquinho hoje deles, hein? Jogadores que normalmente são protagonistas. Enfim, cara, e eu vou terminar por aqui, basicamente. Eu vou voltar a falar o que eu falei há um tempo atrás. Fora Dorival, não tenho mais paciência. Já tem meses já que eu falei isso. E eu volto a repetir, esse treinador não tem como jogar uma Copa do Mundo. E agora eu quero ver como a seleção brasileira vai arrumar um treinador em tempo recorde. É a minha grande pergunta. Como é que alguém vai organizar o ciclo para uma Copa do Mundo em tempo recorde? E quem é essa pessoa? Eu particularmente não sei. Aqui no canal eu já fiz vídeos mostrando diversos treinadores que poderiam ajudar a seleção. Eu não vou ficar repetindo isso aqui. E a galera já sabe disso. Enfim, cara, foi vergonhoso a partida de hoje. Não queria ver algo desse tipo. E tá claro que esse treinador não deveria estar treinando a seleção. Ele é ruim pra caramba. Enfim, termino o vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado, pelo menos do vídeo, não da partida, porque a partida foi uma merda. E é isso. Agradeço a você que chegou até aqui. Agradeço a você que likeou o vídeo, que vai hypar o vídeo também pra fazer chegar em mais pessoas. Muito obrigado. É isso, rapaziada. Tchau.